Vamos continuar os estudos no sétimo mandamento, irmãos. Que no Catecismo Maior de Westminster é a pergunta número 137. Estamos utilizando a metodologia do catecismo para estudar os mandamentos. Pergunta 137. Qual é o sétimo mandamento? A metodologia primeiro, né? Qual é o mandamento? Quais são os deveres exigidos? Quais são os pecados proibidos? E por último, se tiver as razões anexas que dão mais força, que dão mais ênfase ao mandamento. Nós vimos mais uma vez o apóstolo Paulo, na leitura continuada do Novo Testamento, mostrando a importância da lei de Deus, né? E mostrando também o erro que os gálatas estavam cometendo em não entender a lei de Deus. Estavam usando a lei de Deus da maneira errada. Isso é muito comum. E nós enfatizamos isso, irmãos, por isso que a gente precisa estudar, e nós vamos estudar constantemente a palavra de Deus, e nós precisamos meditar nela dia e noite, até que Cristo venha. E assim tem que ser. Nós não podemos vacilar, nós não podemos cochilar, nós temos inclusive que estar muito atentos, pedindo graça da parte de Deus, para que venhamos a entender bem a sua palavra, a sua lei. Veja que o apóstolo Paulo chamou os irmãos de insensatos, né? É bem forte isso, irmãos. Chamado de insensato. Uma insensatez. Eles saíram do seu senso, né? E passaram para o outro lado. Por quê? Porque isso acontece muito. Você aprende uma coisa, preste bem atenção nisso aqui. Você aprende uma coisa, você se firma naquilo dali. Aí vem normalmente outra pessoa com outra visão. Aí traz uma visão. Aí você volta. Você volta. Paulo disse, olha, vocês se libertaram de uma coisa, aprenderam, depois estão voltando de novo. Alguém veio e trouxe uma nova explicação para vocês, uma nova compreensão. Preste atenção, tomem cuidado, para vocês não se enredarem, né? Vocês não ficarem escravos novamente daquilo que vocês já se libertaram. E qual era? Qual era o problema com os Gálatas? João, qual era o problema com os Gálatas? Que lei é essa, Clesley? A lei cerimonial. Porque senão, né, Zaqueu? Só, olha, está vendo que a lei de Deus, vocês estão estudando a lei de Deus e Paulo está dizendo que essa lei aí não é a lei cerimonial. A lei dos ritos que tinha um objetivo e ele foi cumprido. E o pessoal lá estava dizendo, não, meus irmãos, olha, tem o evangelho, mas vocês não podem deixar a circuncisão. Tome cuidado. Barnabé influenciado, Pedro titubeou, não foi? Veja o que eu disse aos irmãos anteriormente. Aprendeu uma coisa com Cristo, sofreu pressão, né, de um lado, aí Pedro cedeu. Aí precisou ser devidamente exortado, aí voltou à sensatez, né? Não se curvou. A pressão de quem? A pressão dos irmãos mesmo. Pressão de onde? Dos irmãos, de quem estava na igreja. Mas a igreja é assim, irmãos. Olhe, são inúmeras, a gente fica falando aqui, diga aos irmãos, são inúmeras as lutas de uma igreja que busca ser fiel às Escrituras, que busca viver à luz do Evangelho. São muitas as lutas. Não estamos exagerando em dizer isso. Os irmãos vão ver que no nosso boletim, na devocional, se você está buscando um descanso aqui na terra, esqueça, você está buscando descanso no lugar errado. Você acha que vai viver aqui na terra para descansar? Não é isso que os irmãos leram a devocional, vocês vão ver isso, não. Estão procurando no lugar errado.
E a gente também, lembra os irmãos que nós temos mostrado isso. Deus nos dá alívios, irmãos. Deus nos dá refrigérios. Tá certo? Mas estejam certos que nosso estado, Deus chamou, Deus arregimentou soldados. Deus arregimentou para o reino de Deus soldados. E lembro de novo, tanto é que o apóstolo Paulo disse, coloquem a armadura. Ele disse, bote a armadura e deixe a armadura. Não. Então é o sentido que nós estamos numa batalha constante, o tempo todo. E nós vamos descansar o quê? No céu. Nós vamos descansar no céu. Pode verificar a linguagem bíblica e a própria luta da pureza das igrejas que Deus convocou o apóstolo Paulo para lutar por ela. Não só Paulo, evidentemente. Nós vimos 1ª e 2ª de Pedro, em especial a 2ª epístola de Pedro, Pedro advertindo contra os falsos mestres, e agora Judas advertindo contra os apóstatas, mostrando o perigo. E esse perigo ronda a igreja o tempo todo. Eu pergunto aos irmãos, em algum momento a gente pode relaxar, ficar tranquilo dentro da igreja quanto à apostasia? Algum momento? Não. Porque a qualquer momento ela pode adentrar. Qualquer momento, qualquer hora. Por qualquer lado. Por qualquer lado. Então, exatamente. Por quê? Porque o inimigo das nossas almas, ele não dorme. Nossa luta é contra os principados e as potestades. Principados e potestades quer dizer o quê? Vamos aproveitar que Clésley está aqui, que eu vou perguntar bem muito. Clésley, principados e potestades é o quê? Hein? Os demônios. Deus, irmãos, olha, presta atenção, doutrina dos anjos. Doutrina dos anjos. Vou mostrar para os irmãos aqui. Já disse, irmãos, que a gente aprende teologia, o local de aprender teologia primeiro é na igreja. Não é no seminário. No seminário você aprende, claro, você se aprofunda, mas o primeiro local de aprender teologia é na igreja. Os anjos maus, assim como Satanás, eles estão limitados. Na nossa época, na nossa era, eles estão limitados. Cristo mesmo fez isso. A figura que nós melhor temos para representar isso é como um cachorro bravo preso numa corrente. Ele está preso numa corrente, vamos dizer assim, num local, no chão, a corrente está presa no chão. Foi chumbado no chão um gancho e Deus amarrou uma corrente nesse cachorro. Ele tem uma área de atuação. Ele tem uma área de atuação, né? Um perímetro, né? Então, é assim que é. Então, os anjos malignos também. Tá certo? E tem muitos que estão aprisionados. Vai ter um momento em que eles vão, lá em Apocalipse diz que eles vão ser libertos. E eles vão atuar com mais força, mais intensidade. Para quê? Para enganar. Aí é quando nós estamos na iminente volta de Cristo. Tá certo? Então, o que é que acontece com a igreja? Ela está sempre sendo rondada, circundada, cercada, a igreja verdadeira, pelos Satanás e seus asseclas, tanto os anjos maus, como também aqueles que estão sob o domínio de Satanás, e na primeira oportunidade que ele tiver, ele vai atacar a igreja. Ele ataca de maneira muito sutil e atacou aqui a igreja dos Gálatas, de maneira que Paulo precisou escrever uma carta com muita força, com muita ênfase,
chamando a atenção dos irmãos. Novamente, eu destaco a palavra que Paulo usou: insensatos. São palavras fortes. Ramon disse que normalmente é usado para ímpio. Porque o que é que acontece, irmão? Nós podemos ser crentes e agimos como ímpios. Nós cremos, mas nós podemos agir como incrédulos. Foi orado aqui, com o irmão, a nossa fraqueza, as nossas fragilidades. Você é um crente, fez sua profissão de fé, mas numa determinada situação da sua vida você age como um incrédulo. Você não crê. Não crê no poder de Deus. Não crê na palavra de Deus. Deus diz, faça assim, você faz de outro jeito. Quem age desse jeito? É o ímpio, é o incrédulo. Mas o crente também pode agir como, tal como os irmãos de Gálatas, né, da Galácia, da igreja em Gálatas, estavam agindo como insensatos. Então precisaram de uma exortação para que eles entendessem como era a lei de Deus. E Paulo deixou claro: a lei de Deus é para a gente seguir os seus preceitos. Você não pode viver por ela achando que por meio dela você vai ser salvo, que ninguém vai ser salvo pelas obras da lei, mas pelos seus preceitos, sim. Pelos seus preceitos. É por isso que nós temos aí os salmos, né? Os salmistas, né? Muitas pessoas que compuseram os salmos, eles enfatizam a lei de Deus. A lei do Senhor é perfeita, restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples, né? É mais precioso do que ouro depurado, ouro de Ofir, ouro 24 quilates. Teve uma pregação aqui que os irmãos ouviram sobre a parábola que a pessoa encontrou um tesouro e vendeu tudo que tinha para comprar o terreno. Os irmãos estão lembrados da pregação? Não? Faz pouco tempo. Então, por isso que nós estudamos, irmãos, a lei de Deus. A lei de Deus, entendemos que ela reflete o caráter de Deus e o desejo de Deus para o homem, para que ele possa seguir por ela. E nós sabemos que essa lei aqui foi promulgada num determinado momento, numa determinada época. Paulo também destaca isso em Gálatas capítulo 3, nós lemos isso. Mas Abraão já vivia crendo. Porque a lei de Deus está no coração. Não é assim? Deus colocou a sua lei no coração dos homens. Qual a lei? O homem sabe quando faz alguma coisa, se está certo ou se está errado. Aquele diz assim, a consciência o acusa. Essa consciência o acusa significa a lei que Deus colocou no coração de todo homem acusa o homem daquilo que ele está fazendo certo e daquilo que está fazendo errado. E é por meio dessa lei que os homens serão julgados. Então vamos continuar o estudo sobre o 7º mandamento. Mandamento bem curtinho. Vamos dizer todos juntos, 7º mandamento. Não adulterarás. Oremos. Eis-nos aqui, Senhor, mais uma vez para estudar a Tua palavra, Senhor, na Tua dependência, meu Deus. Rogando que Teu Espírito seja conosco. Nos dirija, Senhor, dirija esse estudo, dirija a compreensão, dirija as nossas palavras e os nossos pensamentos. Precisamos, ó Deus, dessa Tua palavra, precisamos da Tua lei, meu Deus. Lâmpada para os Teus pés, Senhor, a Tua palavra, luz para os nossos caminhos. Sem ela vivemos na escuridão, Senhor. Precisamos muito da compreensão, Senhor, da aplicação, para que possamos aplicar essa lei, Senhor, nas nossas vidas, no nosso dia a dia. E aí a gente cumpra com o objetivo pelo qual nós fomos criados, ó Deus. Não só criados, mas também, Senhor, restaurados, dados uma nova vida, que é o objetivo maior é glorificar a Ti, ó Deus.
Ajuda-nos, ó Deus, aqui na nossa pequenez, na nossa fraqueza. Ajuda essa igreja, Senhor, a amar a tua lei, Senhor. Nós te pedimos, no nome de Jesus. Amém. Esse é o nosso segundo estudo sobre o mandamento. Só para os irmãos terem ideia. Pastor conhecido nosso, conhecido dos irmãos, acompanha às vezes o canal e diz: você está vendo os mandamentos, né? Certo? A gente está caminhando. Ele disse: quando eu estudei os mandamentos, eu passei uns 6 anos para completar os 10 mandamentos. Eu achando que estava longo o estudo do mandamento com os irmãos. Para estudar os 10, ele passou 6 anos. Mas é assim, né? Nós vamos caminhando à medida que Deus vai nos orientando e nos dirigindo, e seu Espírito vai nos conduzindo. Então, hoje é a segunda abordagem sobre o segundo estudo sobre o sétimo mandamento. Nós aprendemos que há uma relação do sexto mandamento com o sétimo, porque o sexto diz respeito à santidade da vida e o sétimo diz respeito à santidade do sexo, através da qual a vida humana é prolongada, é continuada. Então, os mandamentos estão interligados. Deus deixou os mandamentos, a gente vai ver, um tem sempre relação com o outro. Então, precisamos considerar a importância de todos os mandamentos, não devemos diminuir nenhum, nem aumentar o outro. Nós vemos uma interligação, evidentemente, em alguns mandamentos, quando cumpridos, eles ajudam nos outros mandamentos, né? E essa é a interligação, irmãos. Nós vimos o alcance geral do sétimo mandamento, que é a preservação da nossa castidade e do próximo. Nossa e do próximo. Mas isso, não só de forma externa, mas no coração, nas palavras. No coração a gente diz respeito ao coração e à mente, né? A mente e o coração também estão interligados. Nas palavras e, evidentemente, na conduta. E que a causa maior da quebra do mandamento é a condição do homem, é o seu coração corrompido. Cristo mostrou isso claramente. Lá em Mateus 15, 19. Porque do coração procedem maus desígnios, homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. Então, é a condição pecaminosa do coração. Cuidar do coração. Estar com o coração íntegro diante de Deus, um coração inteiro, coração voltado para Deus. É isso que nós devemos atentar para isso. E começamos a ver os deveres exigidos no sétimo mandamento. Então vimos 4 referências, ou quatro referências bíblicas. Estamos usando a metodologia de ver o dever e ver a referência bíblica. Ver o dever e ver a referência bíblica. E vamos refletindo sobre esses versículos que estão relacionados com os deveres. Então já vimos os deveres de... Quais são os deveres exigidos do sétimo mandamento? Nós vimos castidade do corpo, mente, afeições, palavras, comportamento e a preservação dela em nós mesmos e nos outros. Nós vimos cada uma dessas referências. Os irmãos leram, nós vimos a base bíblica para isso. Hoje nós vamos continuar vendo o próximo dever, o quinto dever apresentado é a vigilância sobre os olhos e todos os sentidos. Então vamos continuar. Eu vou dizer na referência, os irmãos vão abrindo as suas Bíblias. Vamos lá? A vigilância sobre os olhos e todos os sentidos. Jó 31:1. Vamos começar aqui na sequência. Jó 31:1. Vamos ver de trás para frente agora. Aline, Jó 31:1. Relativo ainda a essa questão, Abraão, Mateus 6:22. Depois, nós vamos ver a temperança. Atos 24, 24, 25.
Alícia. Atos 24, 24, 25. Rutinha, abre em Provérbios 2, 20. Provérbios 2, 20. Simone em 1 Coríntios 5, 9. Clesley em 1 Timóteo 2, 9. Zaqueu em 1 Coríntios 7, 2 e 9. 1 Coríntios 7, 2 e 9. Gisele em Colossenses 3, 18 e 19. Irmanita em 1 de Pedro 3, 7. Todos já vão abrindo suas Bíblias, a gente vai lendo e vai fazendo, verificando o dever na Escritura. Então, de novo, a gente reforça para os irmãos, vejam os mandamentos espalhados em toda a Escritura. A base do cumprimento dos mandamentos espalhado em toda a Escritura. Não está só lá em Êxodo 20 ou em Deuteronômio 5. Não é? Não está só ali. A base está em toda a Escritura. A gente vai ver isso. Principalmente esses deveres. E claro também os pecados. Jó 31, 1. Fiz aliança com os meus olhos. Como, pois, os fixaria eu numa donzela? Abraão. Foi Abraão, não foi? Mateus 6, 22. Muito bem. Então, o dever é vigilância sobre os olhos e, evidentemente, sobre todos os sentidos. Esse é um dever nosso. Então, o que é que a gente deve observar? Olha, o que é que eu estou vendo? O que é que eu estou vendo? Tem uma música antiga que o João não cantava não, mas aqui eu cantava. Cuidado, olhinho no que vê. Não vou nem botar, senão ele começa a cantar. E Clesley ainda toca. Está vendo? Canta, né? Então, irmãos, a vigilância sobre os olhos. O que é que a gente observa assim? É um dever. E o Jó deixou isso muito claro. Eu vou vigiar os olhos, porque os olhos são a lâmpada do corpo. Veja como bate. Veja como bate. Jó falando no Antigo Testamento, Cristo explicando no Novo Testamento. O que é que Jó diz com esse texto? O que é que Jó diz com esse versículo? Que ele fez um compromisso consigo mesmo. Ele fez uma resolução. Tem um teólogo conhecido, Jonathan Edwards, né, fez várias resoluções. Ele escreveu as resoluções. Foi Edwards? Foi. Eu resolvi. Foi Edwards. Os irmãos vão ver, procurar, vão ver. Ele fez várias resoluções. Ele fez essas resoluções. Então, ele fez essa disposição. Jó fez isso. Ele fez uma aliança consigo mesmo. Agora ele faz isso, irmãos, preste bem atenção, na força da graça. Na força da graça divina. É uma disposição, veja, as duas coisas, a diligência pessoal e a dependência da graça. A minha responsabilidade e a graça de Deus. Tá certo? Por quê? Porque Deus é quem opera em vós, tanto querer como efetuar segundo a sua boa vontade. Você pode resolver no seu coração o que você quiser, as melhores coisas, mas você só vai conseguir fazer pela graça de Deus, com a assistência do Espírito, na dependência de Deus. É assim que você vai conseguir fazer. Primeiro, por quê? Porque se não for desse jeito, você não vai glorificar a Deus. Qualquer coisa que se faça, e faça bem feita, e seja bom para você, e seja bom para os outros, e seja bom para todo mundo, se não for feito na dependência, na força do Espírito, na graça de Deus, e isso não glorifica a Deus. Serve para as pessoas, mas não glorifica a Deus. Você está fazendo na sua força.
na sua determinação, no seu esforço. E muita gente consegue, irmãos, se esforçar e ser bem-sucedido nas coisas. Se dispõe a fazer e faz mesmo. Ora, quantas pessoas não, por exemplo, não viveram escravos da bebida durante tantos anos? E chega uma hora, chega um acontecimento na vida dele, ele olha assim, olha para a família. Sabe, o que é que eu estou fazendo com a minha família? O que é que eu estou fazendo com a minha vida? O que é que eu estou fazendo comigo mesmo? Que exemplo eu estou deixando para os meus filhos? O que eu estou fazendo minha esposa passar? Que vergonha eu estou fazendo meus filhos passarem? Eu quero isso. Eu quero que meus filhos sigam o meu exemplo. Quero não. Eu vou, a partir de hoje, eu não boto mais um pingo de álcool na minha boca. E mantém a promessa até morrer. Conseguem fazer isso. Isso é ruim? Claro que não. Claro que não é. Agora entendo, uma determinação como essa que Jó está colocando aqui, ele não tá fazendo isso, irmão. Jamais ele vai fazer isso. Nem nenhuma outra determinação. E nenhum homem de Deus vai fazer na Escritura de forma honesta, sincera, ele vai fazer a parte da graça divina, da assistência do Espírito Santo na sua vida. Ele sabe que não vai fazer. Ele sabe que não consegue fazer. Então, ele deu essa determinação para não colocar seus olhos, não empregar seus olhos em coisas que pudessem enredar seu coração e levá-los a cometer pecado. E aqui especificamente o pecado do adultério. Então ele faz, olha, presta atenção, ele faz uso de todos os caminhos, de todos os meios, toma todas as precauções para se proteger contra isso. É isso que ele faz. Eu vou tomar todo o cuidado para me precaver, para que isso não aconteça. Então, é guardar, vigiar os olhos e todos os sentidos. Então, a gente já vê logo. Então, eu já sei se contra esse mandamento aqui, eu já sei que tem um sentido que ele é mais aguçado. Os olhos. Então, vou me guardar. Eu vou me guardar. Os irmãos sabem que nesse contexto de Jó, ele estava sendo acusado, né, por seus amigos, que a desgraça que sobreveio sobre Jó era tamanha que os amigos dele estavam procurando motivo para o que aconteceu. Então eles saíram listando um monte de motivos. Dentre os motivos, ninguém viu, não. Ninguém viu, mas ele estava cobiçando. E o coração dele estava tomado disso, e a mente dele estava tomada disso. Deus que sonda os corações sabe das coisas, e mandou sobre ele todas essas coisas. Mas não, eu fiz uma aliança com meus olhos. Depois, irmão, sabe, a lista de acusações era grande. Ele disse, ele não acudiu necessitado. Aí ele disse, não, se eu tomei de alguém, se eu peguei, se eu negociei, está vendo, ele é rico, ele é podre de rico. Ninguém pode ficar rico desse jeito, ser tão bem sucedido se não for por meio de fraude. É que um monte de ímpio fala isso hoje das pessoas bem sucedidas. Os ímpios dizem, olha para a pessoa, aí disse, tem isso, tem aquilo, só pode ser por roubo, fraude, sonegação. Aí sai fazendo uma lista de coisas. A gente não sabe, mas eu tenho certeza. É a mesma coisa. Bom, é mais comum nos dias de hoje isso acontecer? Claro. Principalmente no nosso país. Principalmente no nosso país. Ser próspero no nosso país, irmãos, é motivo de inveja, né? É motivo de inveja. E as pessoas que não se aplicam, não são diligentes, eles colocam isso, eles não sabem usar os recursos que Deus dá da melhor forma possível. E algumas pessoas sabem. E algumas pessoas Deus dá capacidade e elas usam. Sabem poupar,
As outras são mais inclinadas a gastar. O outro diz, não, eu vou poupar, vou me privar aqui, e etc. E a pessoa começa a prosperar. Tem habilidade dos negócios, tem visão empreendedora, encontra rapaz, eu acho que se eu fizer isso aqui, eu acredito que vai dar certo. Ora pede a graça de Deus, outros não, outros ímpios vai, olha e faz, sem graça de Deus, sem nada, que é a graça comum. E prospera. E é assim. Mas isso é um detalhe, eu estou colocando isso para os irmãos, porque há muito isso, de vez em quando eu escuto isso. E a visão do mundo muitas vezes toma conta da gente e a gente acaba acreditando, isso não é verdade. Só enriquece aí. Tem quem vai enriquecer aqui no país se não for por meio do assassinato. Isso é conversa. Isso aí é besteira e tal, etc. Isso não é verdade. Muitos. Hein? A água só corre para o mar. Mas muitas vezes não viu o que aconteceu. Eu não sei, não conheço a vida, não vivo, lógico, investigando nem nada. Mas tem pessoas aí que evidentemente não são, todos são pecadores, mas alguns chegaram numa condição que muito se vê que era porque foram visionários, investiram numa área que ninguém acreditava, inclusive que muitos, né, criticavam tal. Alguns falharam, alguns quebraram, né, faliram uma vez, duas vezes, três vezes, não, mas eu tenho certeza que aqui vai dar certo. Aí aprendeu o caminho e se deu bem, né? Mas vamos deixar isso. Vai lá, Jó foi bem sucedido, irmãos. Foi um homem rico, mas foi um homem temente a Deus. Uma das resoluções que ele fez foi: fiz uma aliança com os meus olhos. Se queremos cumprir com o dever do sétimo mandamento, é com os olhos. O que é que você vai fazer? Tome todas as precauções. Tome todos os cuidados para não inferir. Esse a gente já sabe. Os olhos, eles, no caso do adultério, eles estimulam os outros sentidos. E aí, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso, será brilhoso. Muito bem. Esse é o dever da vigilância sobre os olhos e todos os sentidos. A temperança, olha só, domínio próprio. Atos 24, 24 e 25. É interessante aqui essa passagem, que é usada para falar sobre temperança. Olha o que Paulo explanou. Paulo falou sobre muitas coisas. Os irmãos sabem que nesse contexto Paulo estava se defendendo, né? Paulo tinha sido acusado pelos judeus, tinha escapado de emboscadas que os judeus tinham preparado para ele e estava sendo investigado. Roma era quem dominava lá e ele estava sob os cuidados do Império Romano, da justiça romana. E aí Félix e Drusila, sua esposa, foram ouvir a respeito da fé. Aí Paulo falou da justiça, do domínio próprio e do juízo vindouro, e isso assustou Félix. Por que assusta, irmãos? Porque a concepção do reino de Deus, da lei de Deus, ela é diametralmente oposta à que o mundo tem. Eles se assustam, se amedrontam. É assim? Quem pode viver desse jeito? Deus vai tratar desse jeito? Ó, veja, do juízo vindouro. Deus vai julgar assim. Deus não vai julgar a pessoa assim pela intenção não do coração, porque as pessoas dizem, né? O que vale é a intenção. Deus não vai julgar desse jeito. Isso é o senso comum, irmãos. Isso é o senso comum que as pessoas pensam. Não, Deus vai levar em conta as coisas boas que você fez. Vai botar na balança as coisas ruins e as coisas boas. Certamente, fulano, ou eu mesmo, fiz mais coisa boa do que
ruim. Então, eu tenho um créditozinho. Deus há de me colocar num bom lugar. Essa é a concepção. É a concepção das obras. É a concepção da justiça própria. Daquilo que você faz. Deus vai julgar as suas obras? Claro que vai julgar. Todos vão ser julgados pelo aquilo que você fez? Sim, é verdade. Só tem um pequeno detalhe. Que ele só vai aceitar as obras as quais Cristo estiver referendando. Porque ele não vai receber diretamente as nossas obras, mas sim por meio de Cristo. É assim, Clesley? É assim, né? Por isso que bem-aventurados são os que têm fome e sede de justiça, da justiça de Cristo. Na minha justiça, não. Das minhas obras, não. Agora nós somos criados em Cristo Jesus para as boas obras. Então Félix ficou assustado. Domínio próprio. Rapaz, a pessoa tem que ter esse domínio próprio todinho. Tem que se resguardar. Tem que resguardar a língua, a boca de falar qualquer coisa. Tem. Tem que ser equilibrado no trato com os outros. É. Equilibrado na comida, na bebida. É. E a pessoa, quando tiver com raiva, não pode botar para fora, não, para não morrer de um AVC. Porque se o cara ficar com raiva demais, a pressão sobe e dá um AVC hemorrágico. Não é assim, não? Não, é não. O crente, o cristão, ele é dominado pelo Espírito. Ele apresenta o fruto do Espírito. Um dos frutos do Espírito é domínio próprio. Rapaz, Félix ficou assustado demais. Rapaz, e se a pessoa tiver vontade assim, a pessoa não pode extravasar, não, botar para fora à vontade. Não. E com relação à área sexual, oxe, Paulo pode ter dito assim: você é doido, Félix? Entende? A Bíblia não diz isso, mas Félix talvez tenha escutado Paulo e tenha dito: rapaz, então. Aí olhou assim para a mulher dele e disse: eita, meu Deus do céu. E agora? Como diz João: eita, medonho. Não pode não, disse: pode não. Félix, rapaz, eu conversando com os colegas ali, a gente. Se não respeitar a mulher, respeitar os filhos, dar tudo que você precisa para a mulher, não deixar faltar nada em casa, mas dá uma escapadinha de vez em quando. Não é nada fixo, não. É porque às vezes, né, o cara é homem, né? Você não é homem? O homem você sabe como é, né? Aí Paulo disse: não é assim, não, Félix, tem que ter domínio próprio. E o cara consegue? Não tem quem consiga, não. Consegue. Consegue como? Pela graça de Deus. Pelo Espírito. Por mim, por você, olha o dedinho. Faz não. Consegue não. Não consegue de jeito nenhum. É por isso, irmão, que o crente, tudo que o crente consegue fazer, ou não faz, ou deixa de fazer, que é de errado, ele diz pela graça de Deus. Rapaz, por que você nunca fez isso? Nunca fiz, não. Rapaz, tu é o tampa de cruz, né? Não tem essa expressão? Ainda tem hoje? Não, né? Tem mais não. Diga outro nome aí. Né? Tem um mais novo. Você é o cara. Não sou o cara nada. É a graça de Deus. É a bondade de Deus sobre a minha vida. É a misericórdia de Deus. Ele ficou assustado. Por quê? Porque, irmãos, um dos deveres para não quebrar o mandamento, não adulterarás, é a temperança. Armas eficazes contra a quebra do mandamento e estão intimamente ligadas à fé em Cristo Jesus. Ó, tá ligado à fé? Tá ligado à fé.
que é que Paulo falou? Paulo chamou Paulo e passou a ouvi-lo a respeito da fé. Eu tenho fé em Cristo Jesus. Aí, no assunto da fé estava a justiça, o domínio próprio e o juízo vindouro. Estava dentro do guarda-chuva da fé. Entende? Dever, irmãos, a temperança. Vamos para o próximo dever. A conservação da sociedade de pessoas castas. Vamos lá, o que é isso? Provérbios 2:20, Ruth. Assim andarás pelo caminho dos homens de bem, guardarás as veredas do justo. Simone, 1 Coríntios 5:9. Então você não deve estar associado com os impuros. Simão sabe o contexto de 1 Coríntios capítulo 5. Era um problema que teve na igreja. Sério. Em que não se vê nem, Paulo disse, não se vê nem lá fora alguém que possua a mulher de seu próprio pai. Então o que é que você deve fazer para o seu dever para com esse mandamento? A conservação da sociedade de pessoas castas. Como é que você faz isso? Você deixa a companhia de pessoas ímpias, adúlteras. Deixa a companhia. Deixe de andar com pessoas ímpias. Escolha para andar com os justos. Isso é essencial para cumprir o dever do 7º mandamento. Nós já temos uma tendência natural, irmãos, de quebrar esse mandamento. Uma facilidade muito grande. A nossa sociedade, ela vive nisso. Inclusive, vou dar um destaque um pouco maior na sequência desse estudo sobre essa questão. A sociedade normatiza hoje a quebra desse mandamento. Está normal. Estávamos falando, inclusive, fora, né? De que há algum tempo atrás, no nosso Código Civil, era crime o adultério. Crime previsto no Código. Na nossa legislação. Aí a pessoa diz, isso aí está muito ultrapassado, meu irmão. É defloramento, Isso está muito ultrapassado. Quem já se viu? Cabe nos dias de hoje? Cabe não. Por que não cabe? A pergunta é por que não cabe? Os irmãos têm ideia, e aí a gente vai abrir um bom parêntese, talvez uma chave, sobre esse assunto. Os irmãos têm ideia do mal que o adultério está fazendo na nossa sociedade? Eles têm do mal, das consequências que advêm do adultério? Tem ideia? Imagine. Primeiro macula o juramento, né? Que foi feito. No casamento tem um juramento. Não tem um juramento? Tem um juramento de uma parte e da outra. Aí já quebra ali. Isso já traz um racha, inclusive hoje, né? Quando se vai falar de adultério, inclusive dentro das igrejas, nossa igreja tem um posicionamento muito claro e muito firme com relação a isso. Mas mancha, macula o relacionamento. É resolvido? É resolvido. Perdão resolve. Mas vamos lá. A persistência no adultério quebra a relação de confiança. Muitos estabelecem famílias em paralelo. Os irmãos virem, se a gente for parar para ver isso, e é importante, talvez em algum momento a gente veja isso em estudo no livro de Provérbios. Sabe quantos versículos foram dedicados sobre para o homem correr da mulher adúltera? E nós vamos citar esse texto também, que está aqui. O texto que Rutinha leu, Provérbios 2:20, está dentro desse contexto. Assim andarás pelo caminho dos homens de bem, guardarás as veredas do justo. Isso está no contexto da mulher adúltera. Pode ver lá.
Em Provérbios capítulo 20, Provérbios capítulo 2, esse versículo 20. Por que Salomão falou tanto nisso? Meu filho, ela está espreita. Meu filho, ela está esperando você. Ela já preparou o seu leito, já botou perfume. Ela já fez, já disse, já paguei as minhas obrigações religiosas, cerimoniais. Estou livre. Você pega uma coisa dessa, estabelece uma família paralela. O homem não cumpre mais com as obrigações conjugais como deveria ser, que é outro dever que está aqui nesse mandamento. É um dever. Não cumpre mais como deveria, não atende mais, não cuida mais da esposa como deveria, não cuida da família como deveria. Então a esposa, os filhos começam a se sentir relegados, deixados de lado. Depois vem filhos ilegítimos, né, por outro casamento, vem as consequências. Vem a derrocada financeira, porque não tem quem tenha, né, outras famílias, outras coisas. Então vai ter falta num lado, vai ter falta no outro. Filhos que são criados sem os pais, sem o devido acompanhamento. Aí normalmente o que? A mulher vai criar o filho, a filha ou os filhos sozinha, tendo que se desdobrar, tendo que trabalhar. Não é assim? Tendo que ser pai e mãe e ainda ser provedor da casa. A gente ia passar aqui muito tempo, irmão, discutindo sobre as consequências do adultério. E a nossa sociedade normatizou isso. Isso é normal. Você vai considerar um crime? É um crime, irmãos. É um crime contra o casamento. É um crime contra a sociedade. O adultério é um crime contra a humanidade. Nesse sentido, é um crime. É um problema de proporções alarmantes, catastróficas, eternas. Mas a sociedade, não é bem assim. Dá para os irmãos terem uma noção, observando as consequências do adultério. Porque no Antigo Testamento o adultério era punido com morte. Talvez se a gente não olhar direitinho, porque, preste bem atenção, a lei é espiritual. Você olha uma lei dessa e diz, rapaz, é muito duro esse negócio. É porque as consequências de um adúltero na sociedade é tremenda. É melhor você se matar do que estar fazendo os outros tropeçar. E normalmente isso acontece muito com os homens, mas hoje as mulheres, né, tristemente estão enveredando o mesmo caminho. Mas um homem descontrolado, que não tem esse domínio próprio, que não tem essa temperança, ele sai, aí vai, namora com uma, namora com outra, namora com outra. Ele faz uma bagaceira na sociedade, uma pessoa dessa. E a nossa sociedade é um playboy, é um Dom Juan, tem um monte de nome que dá aí, eufemismos, né? Palavras outras, para se referir a um adúltero inveterado que está fazendo um mal tremendo na sociedade. Essas pessoas são ovacionadas, são celebridades. Olha, desculpa a expressão aí, algumas expressões. Fulano já está com outra. Como é? Ficou com outra, pegou uma, pegou outra, não é assim? É? E os homens, parabéns, olha, parabéns. E aí, o bonitão fica como exemplo por mais novo quer ser igual aquele bonitão lá, que namora uma, que namora outra, que namora outra. É assim. E a consequência disso está aí na sociedade. Como eu disse, adultério, fornicação, filhos ilegítimos, miséria.
pobreza. O adultério, irmão, traz pobreza. Provérbios diz isso, traz pobreza. Provérbios chama de nécio, nécio. Uma pessoa sem sabedoria. Um louco. Quem procede desse jeito? Muitas dessas pessoas, em especial os homens, muitos deles, irmãos, morrem na solidão. Você não sabe disso, morrem na solidão. Ele desprezou, ele brincou com o sentimento com quem ele ficou, com as mulheres, satisfez sua cobiça, sua carne, e morre só, na solidão. Uns estão aí velhos atrás de mulher. Estou precisando de uma esposa, estou precisando. Como? É muito mais do que você imagina. Tem muito mais gente assim do que você imagina. É uma desgraça. Exatamente. Irmãos, tenho mostrado para os irmãos, né, que as sociedades que abandonam a lei de Deus no seu arcabouço jurídico, né, elas vão caminhando mais para a miséria. A sociedade fica pior, fica desestruturada, desequilibrada. É mais difícil ainda. E é o que a gente está vendo mais nos dias de hoje, em especial no nosso país. Não se admire qual é a solução. A solução sempre é a palavra de Deus, sempre é Cristo, irmãos. Não é outra coisa. Como é que vai ser ter? Já começa, como a gente viu, as pessoas não têm mais nem respeito, nem honra pai nem mãe. Então, daí, irmãos, aqui eu trabalho com segurança pública, sabe, da criminalidade as pessoas mais velhas já dizem, quando vê uma criança contumaz, quando vê um menino com 8 anos de idade, 9 anos de idade, que não respeita ninguém, né? Que não obedece os pais, no passado, isso aí é um bandido, vai se tornar um bandido. É mau elemento, chamado de mau elemento. Isso aí vai se tornar um mau elemento. Talvez não chamasse de bandido, né, na época, chamava assim, mau elemento. Por quê? Não atendeu a lei de Deus, irmão. Não respeita ninguém. Nos dias de hoje, os menininho com 10, 11 anos de idade, os outros perguntam, e a namorada? É isso que, aí daí, irmãos, a gente entende do juízo de Deus. Do juízo de Deus. A gente entender por que está acontecendo a desgraça no mundo. Por que acontece essas coisas? Por que acontece o mal? As pessoas ficam questionando Deus. Né? Por que a violência contra as crianças? Né? Por que os abusos? Contra crianças, contra idosos, contra pessoas que não têm como, né, se defender. E você não entende de onde é que vem isso. Vem lá de trás, do abandono da lei de Deus. Como foi que o povo de Deus chegou na época dos juízes? Naquela tristeza, naquilo que aconteceu no juízo. Como foi que isso aconteceu? A geração que vinha não levou em consideração a palavra de Deus, a lei de Deus, o que Deus fez no meio deles. E assim vai. Por isso, irmãos, que a perspectiva da sociedade não é boa. A perspectiva do futuro da sociedade não é boa. De jeito nenhum. É ruim. Mas nós confiamos em Deus. Nós confiamos em Deus. Eu escutei. Na época que eu estava para me casar, um colega de trabalho disse, mas você vai botar o filho nesse mundo, num mundo como esse. Ó, isso há 26 anos atrás.
pouco mais. Imagina nos dias de hoje, né? Como não está. Porque, irmão, está pior. Está pior. Não é saudosismo, não, irmãos. Não é saudosismo, não. Porque normalmente o pessoal que vai ficando mais maduro, né? Sempre acha que o que se viveu para trás era melhor, as coisas eram melhores. Irmãos, olha a sociedade que nós estamos vivendo. A perspectiva, principalmente quando a gente olha sobre a ótica da palavra de Deus. Que perspectiva nós temos para o futuro? Mas o nosso Deus sempre vai guardar o seu povo. Sempre vai preservar o seu povo. O povo de Deus foi para a Babilônia e Deus não disse, pare de ter filho, não foi? Deus não disse isso. E estava no cativeiro. Disse, não. Viva lá. Muitos, inclusive, não queriam ir para lá. Disse, não, vá para lá. Viva lá. Mas aqueles que de fato têm os filhos de Abraão, como nós lemos aqui verdadeiramente, eles sempre almejaram a libertação. Sempre creram. Eu vou finalizar aqui com os irmãos, dado o horário, mas uma vez trago uma reflexão que a gente estava fazendo nas nossas devocionais. Irmãos, como é importante a perspectiva do céu, a perspectiva do reino vindouro, a perspectiva do reino de Deus, que está em completo acordo com o texto da devocional do nosso boletim. Imagine os irmãos, olhe, o que significou José do Egito, José filho de Jacó, dizer, quando vocês saírem daqui, leve meus ossos. Você tem ideia? Meus ossos. Tire meus ossos dessa terra aqui e leve. Irmão, José tinha todos os motivos para considerar o Egito uma bênção. Preste bem atenção nisso. José tinha todos os motivos para considerar o Egito uma bênção. Ele podia dizer, Deus me abençoou aqui. Deus abençoou a minha família e Deus abençoou o meu povo. Minha posição, não preciso nem comentar. Meus recursos, não precisa nem comentar. A honra que eu estou recebendo aqui, não precisa nem comentar. Essa terra aqui é uma bênção. José disse, isso aqui é passageiro. Tire meus ossos daqui, eu não quero ficar aqui não. Eu quero que meus ossos sejam levados para a terra prometida. Ele esperava, irmãos, ele cria na promessa da terra prometida. Ele não queria que os ossos dele ficassem associados ao Egito, não. Por melhor que o Egito tivesse, ele estava... Olha, dá para imaginar o que é que José estava desfrutando ali no Egito? Dava, João? Ou podia falar, não fez. O tempo de Deus, a expectativa, o coração na palavra, nas promessas de Deus. Ele não se apegou àquilo ali, não, irmãos. Ele não se apegou à visão do reino. Precisamos, irmãos, ter a visão do reino. Confiar nas promessas. Viver confiando nas promessas. Confiado em Deus, confiado naquilo que Deus tem para nós. Seja o que for, eu vou dizer para os irmãos agora, irmãos, Deus tem para vocês o mesmo destino que José do Egito. Eu vou ensinar, eu vou pregar isso para vocês. Pegar um texto desse e agora dizer, creia. Tem não. Hein? Pode ter o de Jó. São perguntas boas, né? Que a gente faz para reflexão. Ô irmão, você quer ser próspero como Jó? Quero. Hein? Cheio de filho, de dinheiro, tranquilo, né?
Quer passar pelo que já passou? Quero não, pastor. Quero de jeito nenhum. Porque normalmente a gente quer a glória e não o sofrimento. Mas a sequência, irmãos, é sofrimento e depois glória. Essa é a sequência. Você não quer seguir os passos de Cristo? Cristo foi sofrimento, cruz em glória. A gente não pode adiantar. A gente não pode botar o carro na frente dos bois. Mas a glória está garantida. E a glória e a vitória não está garantida? Mas é garantida para aqueles o quê? Que crê e luta. A vitória é para quem luta. Não tem um ditado popular que diz: sem luta, não há vitória. É luta. Então a gente volta para aquela temática, aquilo que a gente colocou anteriormente. Luta. Agora a nossa vitória e a glória que nos está reservada não é a glória do mundo, né? Não é a glória que os homens esperam nesse mundo. Riquezas, reconhecimento, honra. Não é essa glória. Nem todos os servos de Deus tiveram assim, não. Uns passaram por isso, como José, né? Passaram por isso, outros não. Nós temos que receber de bom grado a determinação que Deus tem para a nossa vida. Seja ela qual for. Pode ser morrer no anonimato. Tem profeta na Bíblia que nem o nome foi registrado, né? Ou não tem? Todos os profetas têm o nome registrado? Tem não. Então por que a gente quer o nome registrado aí, nome na placa? A medalha de honra ao mérito, não é? Nossa luta aqui, irmãos, finalizando, é para cumprir os deveres do mandamento. Dever do 7º mandamento que nós estamos vendo aqui. Por último, vimos o domínio próprio, a temperança, deixar a companhia de pessoas ímpias, adúlteras e escolher somente os justos. Isso é essencial para cumprir o dever do 7º mandamento, porque os homens, a nossa sociedade, está nem preocupada. Anda com qualquer um, contanto que se tenha vantagem. Se você estiver obtendo vantagem de alguma maneira, o senhor não se preocupa se está andando com adúltero, né? Se está andando com um ladrão, um corrupto. Nem se preocupa. Eu estou me dando bem. Estou me dando bem. O crente não diz isso, não. O Salmo 15, que inclusive a gente canta, nos diz isso. E o cidadão dos céus é aquele que reprova o ímpio, mas tem prazer em estar com o justo. Que Deus nos abençoe, irmãos. Vamos ficar aqui e depois a gente continua. Diga, irmão. Exatamente, irmãos. Tem muito, né? Tem várias questões para a gente abordar e que são importantes, muito importantes. E esse é mais um da gente verificar. Andar com, estar na companhia, companheiro, são palavras que devem estar na mesma raiz. Companhia, companheiro, muito provavelmente. O companheiro é aquele que você come o pão com ele. Se você for ver a raiz da palavra companheiro, aquele que você senta na mesa para compartilhar o pão, que você tem comunhão. É diferente. É diferente. Você está realizando um trabalho, estudando na vizinhança com uma pessoa é diferente de você ser companheiro dela. São coisas distintas. Tá certo? Eu vou tentar retomar essa questão no próximo estudo, que é importante, porque é uma das maneiras da gente cumprir com o dever desse mandamento, é não andar na companhia dos ímpios. A companhia dos ímpios vai nos levar para a impiedade. A companhia dos santos vai nos levar para a santidade, mesmo que esse santo seja cheio de defeito, como o irmão destacou.
Já sabe, irmãos, nós, olha, a gente vai abordar isso amanhã de noite, na reunião com os homens. Essa concepção de igreja, de novo, é extremamente importante, questão de igreja. Eu dei a definição dos irmãos quando a gente estava estudando sobre o governo, natureza e governo da igreja, que a igreja é uma reunião de quê? Pecadores. Pronto. Então, é a reunião de pecadores. Eles são lavados e remidos no sangue de Cristo, mas ainda continuam como pecadores. Enquanto a gente está na terra, Deus resolveu a questão da alma. Tá certo? Preste bem atenção nisso. Agora eu fecho. Enquanto a gente está na terra, Deus resolveu a questão da alma. Mas nós temos dois problemas, porque nós somos compostos de duas coisas. Nossa composição é o quê? Corpo e alma. A alma foi resolvida, mas o corpo ainda não. Então, aqui a gente ainda padece. Entendeu? Agora, com a vinda de Cristo, com a glorificação, Cristo vai resolver tudo, todo o processo, corpo e alma. Aí vai dar tudo certo. Até lá, a gente vai ter que lidar com essa situação. Tá certo? E qual é o melhor lugar para lidar com essa situação? É na igreja. Aliás, qual é o único lugar para lidar com a situação? Na igreja. Não é o melhor, é o único. Porque assim foi que Cristo quis, que Deus quis. Ele instituiu as igrejas locais para que os crentes cooperem uns com os outros mutuamente e se ajudem. A gente sempre diz, a igreja local é a figura da arca que vai nos proteger, que vai nos fazer passar pelas águas, né, do dilúvio, do mundo, e vai nos levar seguro. Mas dentro da arca tinha fedor. A arca não era 100% cheirosa, né? Ou os irmãos acham que era? Tinha bicho, tinha animal, tinha palha, né? Tinha feno, tinha gente. Sim, a igreja.